Vamos que vamos! Da mesma forma que fizemos para a matemática, vamos fazer para a física. Fizemos aulinhas de revisão e agora vamos fazer algumas questõezinhas. Eu selecionei aqui questõezinhas sobre fenômenos ondulatórios. E aqui está a primeira. Acompanha comigo a primeira questãozinha de fenômenos ondulatórios. Coisa mais querida. Pode usar aquela técnica, dá aquela pausadinha, faz a questãozinha e vem com a gente. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV ou um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. O fenômeno descrito é a difração, capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. Não me parece que ao sintonizar eu estou colocando algum obstáculo para a onda contornar. Refração, quando uma onda muda de meio de propagação. A onda está passando do ar para a antena, está mudando de meio de propagação. Não, mas aí eu sintonizando eu não estou mudando a antena, né? Não estou mudando os meios. Polarização, obrigar que uma onda vibre em apenas uma direção. Só ondas transversais como as eletromagnéticas são polarizáveis. Eu não estou polarizando a onda quando eu estou sintonizando. Na verdade a onda já é polarizada, né? Polarização, quando fala lá, sintonize a nossa rádio na polarização vertical, significa que os campos elétricos estão vibrando na vertical. Polarização horizontal, significa que os campos elétricos estão vibrando na horizontal. Se a polarização é vertical, coloque a antena na vertical. Se a polarização é horizontal, coloque a antena com as hastes na horizontal. Então não é o caso. Interferência. Quando duas ondas se sobrepõem, crista com crista, dá uma crista mais alta ainda, vale com vale, dá um vale mais profundo ainda. Não me parece que ao sintonizar eu estou gerando ondas que vão interferir com a onda. Ressonância. Quando eu estou mexendo na sintonia do rádio, eu estou alterando a capacitância do circuito capacitor-indutor, alterando a frequência natural de vibração, e quando coincide a frequência natural de vibração do circuito com a frequência da onda que atinge a antena, ocorre a ressonância. O circuito começa a vibrar com a mesma frequência da onda que a atinge. Com certeza a ressonância é a explicação para a sintonia dos rádios. É uma ressonância eletromagnética, né? E não uma ressonância mecânica, como por exemplo das cordas do violão. Então bonitinha a questão. Questão 2 que eu selecionei, olha que bonito. Eu sempre recomendo a técnica, né, do aluno resolver a questão antes da gente corrigir, porque senão sempre parece fácil, sempre parece que vai dar tudo certo. É importante errar para aprender. Aí, matou? Então vem comigo. As ondas eletromagnéticas como a luz visível e as ondas de rádio viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. É verdade, a rádio AM, né? Eu emito a onda para cima, ela atinge a ionosfera, sofre reflexão, volta, bate no chão e pode dar a volta ao mundo. Se não houver nenhuma tempestade elétrica, né? Muito poderosa no meio do caminho. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da reflexão. É isso aí, por incrível que pareça. Então tem a Terra, aí a atmosfera, na parte alta da atmosfera o ar está ionizado, ondas eletromagnéticas são emitidas para cima, refletem a ionosfera, volta, bate no chão, vai para cima, reflete a ionosfera, volta, bate no chão, e aí então uma antena colocada numa região pode gerar onda que vai ser detectada em outra região. Se fosse uma rádio AM, eu emito a onda em linha reta, ela refrata na atmosfera e vai embora. Aumenta de velocidade, né? Deveria se afastar do normal. Então, só nessa região mais próxima da antena que eu vou detectar uma rádio FM. A rádio AM não, ela pode dar a volta ao mundo. Com a ajuda da ionosfera, reflexão, é letra A de amor. Só que vamos ver as outras coisas. Refração, acabamos de revisar.
é mudança de meio de propagação, não serve. Difração, também já falamos, polarização, interferência, já falamos dos outros fenômenos, então descartamos todos eles. E a questão 3 que eu selecionei, um pouco mais delicada, porque ela exige uma técnica talvez um pouco mais aprimorada para matar a questãozinha. Olha a última questãozinha então dessa videoaula super curtinha. Olha que beleza. Pausou. Beleza, fez a questãozinha? Então vem comigo. O progresso da tecnologia introduziu diversos artefatos geradores de campos eletromagnéticos. Uma das mais empregadas invenções nessa área são os telefones celulares e smartphones. A tecnologia de transmissão de celular atualmente em uso no Brasil contemplam 2 sistemas. O primeiro deles é operado entre as frequências 800 MHz e 900 MHz e constitui os chamados sistemas TDMA e CDMA. Porta velho, hein? Já a tecnologia GSM ocupa a frequência de 1800 MHz. Considerando que a intensidade de transmissão e o nível de recepção celular sejam os mesmos para as tecnologias de transmissão TDMA e CDMA ou GSM, se o engenheiro tiver de escolher entre as duas tecnologias para obter a mesma cobertura, levando em consideração apenas o número de antenas em uma região, ele deverá escolher a tecnologia GSM, pois é uma que opera com ondas de maior comprimento de onda. Não, GSM maior frequência. Maior frequência, menor comprimento de onda. Concordam comigo? V igual a lambda vezes F. Para uma velocidade constante, uma maior frequência, menor comprimento de onda, grandezas inversamente proporcionais. Falsa. Letra B. A tecnologia TDMA-CDMA, pois é uma que apresenta efeito Doppler mais pronunciado. O efeito Doppler é a frequência observada ser diferente da frequência da fonte. Isso devido a uma movimentação entre o observador e a fonte. Velocidade da fonte, velocidade do observador. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É uma diferença entre a frequência observada e a frequência da fonte, devido a uma velocidade relativa entre a fonte e o observador. Então o efeito Doppler não depende da frequência, depende da velocidade relativa. Ah, professor, mas tem a frequência. Não, uma maior frequência na fonte vai gerar uma maior frequência observada. Mas o efeito Doppler é a diferença entre essas frequências. E a diferença entre essas frequências é devido à velocidade da fonte e do observador em relação à velocidade da onda. Nesse caso eu coloquei som, né? Ele está falando do efeito Doppler de uma onda eletromagnética. Então, o efeito Doppler é causado pela velocidade relativa entre observador e fonte, né? E a velocidade da onda. Então não inclui a frequência da onda. Uma maior frequência não vai gerar mais efeito Doppler, certo? Então muito perigoso esse itemzinho. Depois, letra C. A tecnologia GSM, pois é que utiliza ondas que se propagam com maior velocidade. As ondas eletromagnéticas no vácuo, todas têm a mesma velocidade. E ondas de rádio, né, que são essas ondas que a gente usa para telecomunicações de maneira geral, elas acabam tendo uma velocidade muito parecida quando a gente fala de um meio material como o ar, que se propaga praticamente igual ao vácuo, na verdade, para ondas eletromagnéticas. Então a diferença seria irrisória. Então a gente teria que dizer que é a mesma velocidade, não se justifica pela diferença de velocidade. Qualquer uma das duas, pois a diferença nas frequências são compensadas pelas diferenças no comprimento de onda. Ah, uma maior frequência, menor comprimento de onda. Não, mas não importa, ele falou ali, ó, as tecnologias de transmissão do celular atualmente no Brasil, né? Considerando que a intensidade de transmissão e o nível de recepção sejam os mesmos. Então não faz sentido a frequência compensar o comprimento de onda. Ele já me disse que é a mesma coisa. Qualquer uma das duas, está no enunciado, pô. Pois, nesse caso, as intensidades decaem igualmente da mesma forma, independente da frequência. Olha, outra maneira de aluno matar, além de fazer a exclusão, seria lembrar que intensidade é uma potência distribuída em uma área. Então, se eu tenho uma antena que está emitindo uma certa potência P, essa potência se espalha e dependendo da distância até a antena, eu vou ter uma área, né, área da superfície esférica, 4πr², que depende da distância até a antena.
Então a intensidade de recepção depende da potência do emissor e da distância até este emissor. Então não importa qual frequência que nós vamos usar. A tendência é a gente aumentar a frequência porque a frequência é proporcional à quantidade de informação que a gente consegue passar com a onda. E por isso maior frequência, mais informação, internet mais rápida, certo? Essa questão é antiga, mas é a cara do Enem. Poderia haver uma pequena remodelagem, né? Para agora o 4G que chegando, né? 4G+, etc e tal. Certo, meus queridos? É isso aí. O estilo Enem de ser, usando sempre muito o enunciado para responder as questões mais delicadinhas, usar também a ideia da exclusão, né? De eliminar aquelas questões que tu sabe que não são verdadeiras. Vamos que vamos, galera! Mantendo a tranquilidade.